Hoje é a nossa última aula desse bloco, né, de aulas, que nós tínhamos 5 proposições. Então essa é a 5ª proposição e a última aula desse bloco. Depois nós vamos dar continuidade, né, na próxima aula. Como eu já disse anteriormente, a ideia é nós continuarmos aqui, nós vamos continuar estudando o livro de Atos. E os irmãos que quiserem continuar aqui conosco, ótimo. Se algum irmão quiser voltar para a sala de origem, também ótimo, né? Fiquem à vontade, não se sintam constrangidos por nenhuma decisão que queiram tomar, ok? Fiquem todos à vontade. Então, na nossa sequência, né, depois dessa 5ª aula, obviamente sempre será com viés de evangelismo, e nós vamos abordar o livro de Atos e começar, né, versículo por versículo ali, analisando o livro de Atos dentro do viés evangelístico, ok? É o exemplo de Paulo, né, de Pedro, de Filipe, né? Nós vamos detalhar essas ações dele no nosso ministério, ok? Acho que as maiores e primeiras evangelizações estão lá em Atos, né? Exato, porque ali, depois dos evangelhos sinóticos, né, de João, nós temos a ação, né, dos apóstolos dentro da ordem de Jesus, né? Então aquilo traz muitas informações e muitos ensinamentos, né, para nós, né, que temos que seguir os passos justamente dos apóstolos, dos discípulos. Bom, irmãos, hoje a proposição é consequências de evangelizar e de não evangelizar. Quais são as consequências? O que acontece? Nós podemos ser omissos, e às vezes nós somos. Quais as implicações? Né? O que isso nos traz? Né? Não só para nós, mas o que isso reflete na igreja também, principalmente na igreja. Então, isso que a gente vai abordar aqui. Eu passei um histórico aqui, né, um resumo, acho que a Cris já liberou no grupo. Né? Se vocês quiserem acompanhar pelo celular, fiquem à vontade. Okay? Então, nós vamos começar aqui nossa meditação pela questão da soberania de Deus. Deus é soberano. Alguém tem alguma dúvida que Deus é soberano? Nenhuma. Deus gerencia tudo, está no controle, ele é o Criador. Então, se Deus é soberano, e se os eleitos, né, os escolhidos de Deus, já estão determinados e tudo acontece pela soberania e vontade de Deus, então para que a gente precisa evangelizar? Se nós não evangelizarmos, essa pessoa que é salva, né, que é filho de Deus, vai perder a salvação ou vai ficar esquecida? Com certeza não, né? Mas é assim que Deus, né? É assim que a Bíblia ensina, porque tem a soberania de Deus, né? Mas também tem a nossa responsabilidade, que é o que nós vamos abordar aqui, as duas coisas. Então, diante da nossa responsabilidade, nós temos o nosso lado também. Então, vamos mergulhar um pouquinho nesses 2 pontos e ver como que isso entra em equilíbrio na nossa vida cristã. E, aliás, é um mandamento também, né? Sim. O Evangelho é um mandamento de Jesus. Exatamente. Então, a Bíblia afirma que Deus governa absolutamente todas as coisas. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Inclusive a salvação dos homens. Então, ele elege, ele chama eficazmente, regenera e preserva os seus chamados. Né? Então, temos alguns versículos aqui, tem muito mais. Né? Efésios 1, 4, 5, Romanos 8, 29, 30. Nada escapa do seu plano eterno, Efésios 1, 11. Então, isso está bem claro na Bíblia, né? Inclusive na nossa fé e no nosso entendimento. Nós temos, sim, nosso viés reformado, né? E nosso viés de entendimento da Bíblia coloca a soberania de Deus como algo inquestionável, algo, né, muito claro na nossa vida. Assim como a nossa responsabilidade.
Mas, né, aqui tem um porém, né, mas alguns extremistas, né, algumas pessoas que desequilibram essa balança, então podem entender, né, principalmente as pessoas que acabam criticando, né, nossa teologia, colocam que isso é um risco, né, porque se a gente entende de forma clara que Deus é soberano e Deus elege, faz tudo isso nós acabamos de falar, então a nossa ação na evangelização é inócua, né? Não serve para nada. Não é bem assim, tá? É muito diferente disso. E nós vamos ver aqui, biblicamente, como isso não procede, esse entendimento. Então, a salvação pertence ao Senhor, Jonas 2,9. Nós falamos isso durante nossas quatro proposições anteriores. Nós vimos claramente que nosso propósito é levar a mensagem do Evangelho. Nós temos no coração o desejo que para aqueles que nós pregamos a palavra se convertam, mas a ação é de Deus. Por exemplo, hoje eu fiz um convite, tinha uma pessoa, né, que falou, estarei lá, né, até eu comentei com a Cris, estarei lá, né, hoje, né, até ia dar carona para a pessoa, então não tinha problema nenhum, né, eu estou com o carro da minha filha, então ela ia vir comigo, a pessoa ia estar sentada aqui, olha o lugar dela vazio aqui, tem 2 lugares, né, podia estar aqui, podia estar lá, né, então espaço tem. Eu também convidei uma pessoa. Então os 2 lugares. Os 2 lugares. No entanto, né, tem mais um aqui. No entanto, né, exatamente na hora do embarque, a pessoa, não estou bem e tal. Tá bom, fique à vontade. Não veio. Né? Então, a gente entende essas coisas. Né? A negativa, né, também está no controle de Deus. É isso que a gente tem que entender. Né? A gente se decepciona, mas, né, coloca tudo na mão do Senhor. Okay? Nós, na aula anterior, no encontro anterior, nós comentamos, fizemos uma dinâmica aqui, né, e vimos que nem tudo sai da forma como nós gostaríamos. As pessoas, às vezes, são muito rebeldes, né, mas está na mão de Deus, né, está na mão do Senhor. E a gente não deve desanimar, nem achar que... Claro, a gente sempre deve melhorar estudando a palavra de Deus, aplicando o Evangelho da forma mais precisa possível. Mas a gente não deve se desanimar ou sentir, de alguma forma, deprimido por essa situação. Devemos sempre levar a Deus, né, essa situação e orar pela misericórdia dele. Então, isso significa, né, dentro desse contexto que nós estamos falando, isso significa que a evangelização não é uma tentativa humana de convencer Deus a salvar alguém. Nós oramos para Deus salvar as pessoas? Sim, eu oro pelo meu filho, oro pelos meus vizinhos, oro por essa pessoa que não veio. Isso está na alçada de Deus e isso é um mandamento do Senhor que a gente coloque também diante dele essa condição. Mesmo porque tudo está na mão do Senhor. Pode ser que exatamente essa oração faça parte dos propósitos de Deus e Deus, dentro dos propósitos dele, converta essa pessoa porque já está nos propósitos dele. Então, nós não devemos julgar, né, isso. Nós devemos agir como Deus manda. E Deus manda nós orarmos pelas pessoas, orarmos, né, por todas essas pessoas que estão próximas de nós no sentido da conversão. E o nosso desejo no coração que essas pessoas se convertam, como Paulo tinha nos irmãos dele, judeus, de se converter, é justo, é correto, mas nunca esquecendo que está sobre a alçada de Deus. Então, o meio ordenado por ele para chamar as pessoas, né, que está lá em Romanos 10, 14, 17, é levar a palavra dele, é levar a mensagem dele.
Isso é o que nós fazemos. Então, diante desse quadro, nós temos o segundo ponto, que é a responsabilidade humana, né? Nós somos chamados a proclamar. Nós vimos também qual é a mensagem, por que nós devemos fazer isso. E essa é a grande responsabilidade nossa, né? De não levar a mensagem equivocada, a mensagem errada. Às vezes nós podemos ter uma grande eficácia, né, no sentido operacional, né, como algumas denominações têm, de sair pregando e falando, mas a mensagem está falhada. A mensagem é uma mensagem que não vai levar à salvação, vai só confirmar o que nós já vimos lá. Só vai deixar aquela pessoa mais firme no caminho errado. Então, esse é o grande cuidado que nós devemos ter. Essa é a nossa responsabilidade. Então, dentro da responsabilidade humana, isso está fundamentado na Bíblia. Isso é claro, né? Os seres humanos são responsáveis por crer, obedecer e proclamar, né, Jesus. Né? Jesus ordena, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 1 Coríntios 9. Né? Paulo afirma que, ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, Paulo tem muita confiança e firmeza nessa questão que ele tem que pregar o evangelho. Isso ele nos ensina, né, com muita clareza. Então, o ponto aqui, né, de equilíbrio, nós vamos ver um pouquinho mais aqui, e um pouco mais para baixo aqui tem um comentário de J.I. Packer, né, que é um professor, né, de teologia, e ele resumiu isso aqui com uma forma muito bacana, bem simples, mas muito interessante. A gente já vai falar sobre isso. Então, o ponto-chave aqui é como conciliar a soberania absoluta de Deus com a responsabilidade genuína do homem. Né? Como que nós equilibramos isso? Então, a resposta consciente e responsável é não tentar resolver um mistério. Nós não temos que responder isso. Não. Mas temos que reconhecer, né, que isso é uma antinomia. Então, o que é essa antinomia? São duas verdades que andam, né, em equilíbrio, porque Deus assim determina. Mesmo que nós tenhamos esse viés de contradição, mas não é uma contradição. Né? É uma certeza que Deus nos dá dessas duas formas. Isso está na mente de Deus. Nós não podemos ter acesso à mente de Deus. Nós somos criaturas, né? Como é que nós vamos ter acesso à mente do Senhor? Oi, irmão Paulo. Baseado nesse primeiro tema que o irmão colocou, e também em Efésios capítulo 3 ao 6, diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Sim. Eu entendo que Deus, ele é amor. Quando Deus triuno resolveu criar o mundo, a humanidade, foi tudo pensando no amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Como o irmão falou, mas se Deus quiser, não precisa da gente pregar, ele já converte cada coração. Mas ele quer que nós sejamos participantes da sua obra de amor. Sim. Então, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos proclamando a grande salvação, não uma coisa árdua, uma coisa pesada. Nós estamos simplesmente tendo o privilégio de participar dessa obra de amor. Sim. Nós fomos chamados por esse Deus de amor para participar da sua obra redentora. Então, quando vamos evangelizar, muitas vezes levamos até gozação ou xingamentos, nós estamos fazendo isso em amor. Né? Estamos fazendo isso em amor. Então, tudo está baseado no amor. Então, eu creio que o irmão Luiz está aqui capacitando esse grupo, mas toda a igreja deve ser participante desse trabalho de evangelização, porque o amor de Deus nos constrange a fazer isso. Sim, o próprio Paulo ensina isso. Né? A questão até do próprio Paulo, quando ele se refere aos irmãos judeus dele, né? Que até
aquela questão polêmica, né? Ele disse, se pudesse eu daria a minha vida, né? Ele iria para o inferno e para mandar os irmãos. Claro que isso é uma figura, né, de linguagem dele. Obviamente, né? Porque a própria palavra diz que se amar mais filho, esposa, pai e mãe, você não é digno do Senhor. Então não é nessa questão que ele estava, né, abrindo mão de Jesus, né? Mas ele estava tentando demonstrar o quanto, né, que ele, por amor, queria que os irmãos dele fossem convertidos. Mas ele, obviamente, né, tudo que ele escreveu também mostra o quanto Deus está no gerenciamento disso. Então não é errado nós termos no coração o desejo, né, que nossos queridos se convertam, por esse amor realmente. Mas Deus, né, não só amor, também é justiça, também é legislador. E ele colocou essa regra com bastante fundamento para nós, né, a questão da pregação. E o outro ponto também, né, já que o irmão tocou nisso, é a questão, né, que o irmão Paulo também mencionou, que se eu não prego para determinada pessoa, Deus vai converter ela, mesmo que eu não pregue. Mas outra pessoa talvez pregue. A conversão está relacionada, né, como a Bíblia ensina, na pregação do Evangelho, né? Então, né, quando Jesus foi tentado, ele disse, né, você pode transformar essas pedras em pão. Pode, né? Mas Deus é justiça, legislador, tem leis, né, tem regras. E a regra que Deus estabeleceu é a pregação do Evangelho, né, pela palavra. A palavra de Deus é poder. Então, se nós não pregarmos para que determinada pessoa seja convertida, essa pessoa vai ser convertida, porque está nos decretos de Deus. Mas a atribuição a nós pela omissão não vai ser limpa, né? Vai ser cobrada. Talvez não, com certeza outro vai pregar para aquela pessoa. Mas a nossa obrigação de ter pregado, ela vai ser responsabilizada por nós, porque Deus é justo. Perfeito, exatamente. Então essa é uma condição estabelecida por Deus. Assim como o próprio Paulo, né? Nós vamos estudar no livro de Atos. Paulo, né? Cornélio, o eunuco da rainha. Deus não podia falar, não, já está convertido. Não, ele manda Filipe lá falar. Aí depois Filipe batiza. Pega Pedro, lá em Jope, leva lá para Cesareia, né, para falar. O próprio Paulo, né? Jesus, né? Ele cai por terra, vê Jesus ressuscitado, mas vai para Ananias, né? Fica lá 3 anos ouvindo a mensagem e aprendendo. Então, não é assim, né? Deus vai estralar os dedos lá, né? Simplesmente. Não, ele colocou, ele legislou sobre isso, né? Tem regra. Então é assim que funciona. Então, nós temos essa responsabilidade e seremos cobrados por isso. Então, a Bíblia não nega essa responsabilidade, pelo contrário, ela enobrece. Ela enobrece. Como o irmão falou, né? É um privilégio nós poder participar. Pois entende que Deus usa instrumentos humanos para cumprir seus propósitos eternos. Então, esse é o ponto-chave, né? Como nós já falamos, conciliar as duas coisas, certo? E a resposta consciente é não tentar responder isso, porque isso não tem resposta. Isso apenas nós temos que entender essas duas verdades bíblicas como são contraditórias para a nossa inteligência, para a nossa mente, mas é perfeitamente coexistente, né, na mente de Deus. Então, aí chega aqui naquele comentário de Parker, né, bem interessante. Ele diz o seguinte: o homem é um agente moral responsável. Alguém tem dúvida, né, que nós somos agentes morais responsáveis? Embora seja também divinamente controlado. Imagina se Deus não tivesse controle sobre a humanidade. Aí ele põe um ponto e vírgula, né? Aí ele fala de forma no verso, né? O homem é divinamente controlado, embora seja também um agente moral responsável. As duas coisas.
Então não devemos especular além do que Deus revelou. Deuteronômio 29, 29. Devemos nos contentar com o que Deus nos revelou em sua palavra. Entretanto, podemos meditar no que Deus revelou. Ele não nos proíbe de meditar. Veja o exemplo dos bereanos. Não é proibido. Só que nós não vamos entender tudo. E quando nós sabemos que não vamos entender tudo, nós entendemos também que Deus não nos revelou. E isso está na mente dele, está na alçada dele. E isso deve nos deixar aliviados, em paz. Mas jamais entenderemos a mente de Deus, pois ele é um ser incompreensível. Esse incompreensível não é no sentido pejorativo, mas é no sentido máximo. Nós não podemos compreender Deus, pois ele é um ser transcendente, está muito acima da nossa compreensão. Como nós já falamos no encontro anterior, a gente entende quando se fala de infinito, a gente entende, nasceu e não morre mais. Isso é fácil de entender, Todos nós entendemos. Nasceu e vai. Mas e para trás? Que nunca nasceu. Você consegue entender? Consegue explicar? Um ser... Pastor Davi, explica para nós aí. Um ser que nunca nasceu. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi, sempre será. Não tem como explicar. Então já começa por aí. Então, isso é um ponto bem claro para nós. Não adianta a gente querer tentar explicar coisas que Deus não está na nossa alçada, na nossa revelação. Está na mente de Deus. Então eu coloquei aqui implicações práticas. Agora a gente vem para as implicações. Evangelizarmos, confiança, foi o primeiro ponto aqui. Devemos evangelizar com ousadia, sabendo que Deus salvará os seus. Urgência. Pregamos com paixão, com amor, como o irmão Paulo falou, pois os homens são responsáveis por crer. Humildade. Reconhecemos que o sucesso da evangelização não depende de nós, mas da graça soberana de Deus, diante da nossa pregação. E a esperança. Mesmo diante da rejeição, sabemos que Deus está operando. Nós já falamos da rejeição hoje, duas, pelo menos aqui, que rejeitaram o convite, esse momento aqui. Mas Deus está operando. Então, visão geral, consequências de evangelização. Então, eu coloquei aqui de forma resumida uma tabelinha bastante interessante. Claro que a gente poderia expandir bem mais isso, mas para que nós tenhamos uma visão mais resumida e mais prática. Porque quando a gente fala assim, qual é as implicações de evangelizar e de não evangelizar? A gente sabe, às vezes, mas é difícil colocar isso num quadro. E esse quadro ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais elaborada. Então, os primeiros 5 pontos aqui de evangelizar. Obediência, ação humana, consequência, o fundamento bíblico e aplicação. Então, evangelizar, obediência. Todas as pessoas que ouvem, esse ouvem não é escutar, porque muitos escutam, como a palavra ensina. Jesus, lá em João, nós estamos estudando João, ele fala das ovelhas que ouvem a palavra dele. Então, ouvem a palavra, que absorvem a mensagem de Deus, que olham para Cristo. Então, esses que ouvem são os chamados, eficazmente à fé e ao arrependimento. São esses que são convertidos. Escutar, todo mundo escuta. Uma pergunta que eu vou fazer, vocês conhecem alguém, da convivência de vocês, ou próximo, que nunca na vida ouviu falar sobre Jesus Cristo? Que nunca ouviu falar sobre a Bíblia, que existe a Bíblia? Então, não são os que ouvem, são os que escutam, que sabem, mas não ouvem. Os que ouvem, são aqueles que ouvem o chamado do Senhor, suas ovelhas.
Então, Romanos 10, 14, como a Cida mencionou, João 10, 27. Deus usa meios humanos, né, para realizar seus decretos eternos. A pregação é instrumento da graça de Deus. Graça e misericórdia. Pela graça, Efésios 2, 8, 9 e 10, que diz que é graça do Senhor. Né? A fé vem pela graça, misericórdia de Deus. O evangelista obedece ao mandamento de Cristo. Né? Quem falou, Tarcísio, né? É o mandamento, né, de Deus, de Cristo, de Jesus. Mateus 28, né? 1 Coríntios 9. A evangelização é um ato de obediência e adoração. Não é apenas uma estratégia, né, como nós mencionamos. Tem aqueles que têm uma estratégia muito boa, né, de pregar, né, de falar, mas que mensagem está levando? Às vezes está afundando mais ainda a pessoa, né, rebanhando mais ainda a gente, né, para a perdição. E às vezes, né, a pessoa vai com mais confiança para a perdição, né, quando levamos a mensagem. Não a mensagem de Deus, mas a mensagem que ela quer ouvir. Né? Às vezes é uma mensagem de mais aprofundamento, né, e fundamentação naquilo que ela acredita que está errado. Né? E aí ela afunda mais ainda. Então o evangelista obedece, né, o mandamento de Cristo. O evangelho é glorificado como poder de Deus, né? Romanos 1,16. A palavra de Deus é o poder de Deus na terra. É assim que Deus determinou. Então, pela palavra dele, nós pregamos a mensagem correta, a mensagem bíblica de Jesus, né? Como nós já estudamos. E esse é o poder de Deus. Né? É assim que Deus torna efetivo o chamado, né? Para aqueles que vão ouvir, né, as suas ovelhas. Romanos 1,16. Então a pregação exalta a suficiência da obra de Cristo e revela a sabedoria divina. Nós já falamos disso. Jesus como homem, duas naturezas. Né? Natureza divina compartilhada entre Pai, Filho e Espírito Santo, e a natureza humana. Né? O único ser do universo que tem duas naturezas. Jesus vem para esse mundo como homem, assume a forma humana, né? A natureza humana. Mas não deu a sua vida voluntariamente pelos pecados. Não morreu, né, pelos nossos pecados. Viveu, né, talvez morreu por idade, né, porque ele era homem, né, então deveria morrer também como homem. Nós estaríamos salvos. Então a obra de Cristo é a vida dele que ele dá por nós. Né. Suficiente, né? Então a palavra diz que ele cravou na cruz, né? Ele deu a vida dele em nosso favor. Ele crava a promissória na cruz, né? E ressuscita. Né? Então é por isso. Então a suficiência da obra de Cristo, né, revela a sabedoria divina. É isso que nós levamos. O pregador participa, o evangelista, da missão redentora de Deus, né? 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores, né? Embaixadores têm uma importância grande quando é embaixador do país. Agora imagina embaixador do reino do Senhor. Né? Não somos salvadores, né? Que a gente volta para aquela questão de ter, eu não consigo convencer fulano. Não vai mesmo, não é você que vai convencer, não sou eu. Mas é o próprio Senhor, através da palavra dele. Então não somos nós que salvamos. Deus salva, mas nos envia. Então somos embaixadores. E agora a consequência de não evangelizar. E a palavra que fica aqui, a primeira de evangelizar é obediência, e a de não evangelizar é omissão. Os que são salvos ainda serão salvos, como nós já mencionamos, né? Mas o pregador perde, ou o evangelista perde, a bênção, né, e fidelidade. Se nós temos que pregar para determinada pessoa, perdemos a oportunidade e não pregamos, outro vai pregar. Porque Deus assim estabeleceu. Aquela pessoa não vai deixar. Mas nós, pelo fato de sermos omissos, vamos ser cobrados. Então, Atos 18, 9 e 10, Esther 4, 14...
A soberania de Deus garante a salvação daqueles que serão salvos, porque Deus é soberano. Mas não isenta o evangelista da omissão. Continua pregando. Sim. Mesmo que você saber se ela vai ser salva ou não. Toda oportunidade, né, nós temos que usar. Mas nós vimos que no exercício que nós fizemos semana passada, nós vimos que muitas vezes você é impedido. Né? Então, nós não nos tornamos inconvenientes, né? Mas nos tornamos instrumentos da mão de Deus. Então, como se falou, se nós temos a oportunidade, a pessoa até nos abre, né, o ouvido e mostra, nós temos que falar, não sei quantas vezes. E isso mostra o nosso trabalho de segunda-feira. Né? Quantas pessoas estão lá 2 anos, 3 anos, ouvindo a mensagem, né? Já ouviram Marcos, já ouviram várias pregações lá, João. Sim. E aí, vamos acabar com esse ministério aí, porque ninguém se converte mesmo. É nossa obrigação, não podemos ser. Exatamente. Exatamente. Né? Oi, Cris, pode falar. Depois fala, tá bom. Então, o evangelista, né, omisso, será cobrado. E isso não significa que aquela pessoa não será convertida, porque a soberania de Deus garante isso. Mas o omisso, né, então é que mostra a responsabilidade, o ponto da responsabilidade. Então, o mundo permanece em trevas. Né? Quando nós não pregamos, o mundo permanece em trevas, em incredulidade, principalmente sob a ira de Deus. Então, mesmo que nós preguemos, né? Que nós evangelizemos, que nós falemos para as pessoas, aquela mensagem que nós estamos levando, que é a mensagem de Deus, que é o poder de Deus aqui nesse mundo, ela vai, de alguma forma, dar, né, um perfume, dar um ar, né, um lugar no mundo de trevas. Se nós não fizermos isso, então a tendência é cada vez mais o mundo ficar na escuridão. Então, mesmo que aquelas pessoas que nós, no nosso coração, gostaríamos que se convertesse, mas não se converte, mas a mensagem vai ficar no ar, a mensagem vai ficar, porque ficou estabelecida. Principalmente nos dias de hoje, com a tecnologia que temos. Né? Davi está gravando aqui, isso vai para uma nuvem, né? Vai lá para não sei, vai ficar aí. Né? E tantos outros trabalhos que estão, né, em nuvens e coisas. Alguém pode ver um dia e essa mensagem vai chegar naquela pessoa, né, segundo os propósitos de Deus. Então isso o mundo, né, melhora, porque a mensagem de Deus vai ficar de alguma forma por aí. Então Romanos 10, né, Efésios 2. A ausência da evangelização perpetua a ignorância espiritual e o juízo sobre os ímpios. Então, se nós não pregamos, outros vão vir com outras filosofias, com outras coisas, né, com outras coisas malucas aí, e vão deixar. Embora a própria Bíblia diz que a mensagem de Deus para a salvação parece loucura. Então, para muitos é, mas para suas ovelhas não. Não. Então, vamos correr aqui. Então, o evangelista será responsabilizado por negligência. Ezequiel, Tiago. A responsabilidade humana é real, né? Não é uma ideia. Deus exige fidelidade, mesmo sabendo todas as coisas. E a igreja perde também vitalidade e propósito. Qual é o propósito da igreja? Exatamente. Trazer. Né? Abraçar, nós vivermos em comunhão, né? Porque nós também aprendemos, né, muitas coisas, mas de levar a palavra. Apocalipse 2, Mateus 5. A omissão enfraquece o testemunho da igreja, obscurece a glória de Deus no mundo. Né? Então, se fechar, né, num convento, num mosteiro, lá, né? Vamos isolar aqui a pessoa, né, para ficar isolada do mundo do pecado. Isso já tentaram, a humanidade já tentou isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Então podemos concluir, né? Evangelização na Bíblia é um ato de obediência e fé. É proclamar o Evangelho com confiança
na soberania de Deus, né? Com amor, né? Pelas almas perdidas. Então não é errado nós termos esse amor, né? Esse desejo que as pessoas se convertam, né? Isso deve nos impulsionar mesmo. Mas sabendo que Deus está no comando da salvação, é Ele o Salvador. A antinomia entre soberania e responsabilidade não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser reverenciado e compreendido. Só isso, né? É equilíbrio. As duas coisas são verdadeiras. Então a teologia bíblica não vê contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas sim uma antinomia, um mistério divino onde ambas as verdades coexistem. Muitos vão tentar jogar para outro lado, né? Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Nos mostra que essas duas coisas coexistem. Talvez não, nós temos muitas dúvidas, mas não para Deus. Deus, né, na mente dele, não tem nenhuma sombra de variação com essa questão. É nós que não conseguimos entender. Então Deus é quem garante, né, a salvação dos seus filhos. Ponto. Se Deus garante, nós temos garantia, estamos garantidos. O crente deve evangelizar todas as pessoas, com zelo e fidelidade a Deus. Que nós acabamos de falar aqui. Tem que ter o amor, né, pelo próximo. Não sei se esse próximo vai ser convertido ou não, mas o amor nos impulsiona a falar da palavra de Deus. O próprio mandamento com promessa, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, se você quer ir para o céu, é uma das delícias eternas, você tem que desejar isso para o seu próximo também, né? Sim, mas sabendo que é Deus que vai salvá-lo, mas sabendo que é nós que levamos a palavra. E através da palavra é que Deus regenera ele. Tudo é feito por amor. Exatamente. Esse é o mecanismo que Deus coloca. Então a omissão não frustra os planos de Deus. Isso é importante. Quando nós nos omitimos, né, quando nós podemos falar e não falamos, isso não frustra os planos de Deus, mas traz juízo sobre nós. Traz juízo sobre o negligente, né, sobre o omissor. Esse é o ponto. Quando as pessoas não acreditam em Deus, quando as pessoas falam mal de Deus, isso não muda Deus. Mas para aquela pessoa que está fazendo isso, as consequências são desastrosas. Traz juízo sobre essa pessoa. Então a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, ela a fundamenta. Então isso é um princípio da teologia reformada. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, ela a fundamenta, né? Um fundamento. Então, o princípio da teologia reformada. Bem, aqui terminamos a nossa quinta proposição, encerramos nossa série. Eu coloquei aqui que nós continuaremos às segundas, aos domingos, né, às 9 horas, já falei isso lá no começo. Então nós vamos continuar aqui, os irmãos que desejarem continuar participando aqui da nossa classe estão convidados, né? Nós vamos para o livro de Atos. Os que desejarem retornar à sala de origem, fiquem à vontade, né? Não haverá nenhum tipo de perseguição. Inquisição, cruzadas. Mas vão fazer falta. Com certeza. E às segundas-feiras, né, às 20 horas, nós temos nossa sala virtual. Coloquei o endereço aqui. É sempre o mesmo endereço. É sempre esse warby.com/luis.lima.